Há manhãs em que tudo parece começar acelerado, como se o coração já acordasse tentando resolver o que ainda nem aconteceu. E é exatamente por isso que esta mensagem precisa alcançar você agora. Antes que a pressa assuma o controle, antes que a ansiedade dite o ritmo do seu dia, antes que o peso das preocupações roube a paz que Deus deseja derramar sobre a sua vida. Esta oração da manhã nasce como um convite para realinhar a alma, organizar os pensamentos e lembrar que, quando decidimos entregar o dia a Deus, aquilo que parecia confuso começa a encontrar direção. Aquilo que parecia pesado começa a perder força, e aquilo que parecia fora do lugar pode ser tocado pela mão do Senhor. Em vez de começar o dia apenas reagindo ao que vem pela frente, hoje você comece o dia com Deus, fortalecer sua fé com este devocional e colocar Deus em primeiro lugar, porque a oração do dia não é apenas um hábito espiritual, mas um posicionamento de confiança que pode transformar a forma como você enfrenta cada desafio. Fique comigo até o final, porque esta palavra e esta oração têm relação direta com o que você está vivendo hoje, e podem ser exatamente o impulso de fé que faltava para você enxergar tudo se alinhar debaixo da vontade de Deus. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Senhor, nesta manhã nós te entregamos também o que ninguém vê, porque muitas vezes o nosso maior desgaste não está nas tarefas do lado de fora, mas nas guerras silenciosas que se levantam dentro da mente, nas lembranças que insistem em voltar, nas preocupações que tentam se antecipar ao tempo e nas pressões que procuram roubar a estabilidade da nossa alma antes mesmo de o dia avançar. Por isso, nesta oração da manhã, nós declaramos que o nosso interior não ficará à mercê da ansiedade, do medo e da opressão dos pensamentos acelerados, porque o teu poder continua sendo suficiente para trazer ordem onde há confusão, firmeza onde há instabilidade e descanso onde houve excesso de tensão. Conforme está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti, e é exatamente essa firmeza que nós pedimos agora. Guarda-nos dos diálogos internos que nos enfraquecem. Livra-nos da imaginação que produz cenários de derrota e ensina-nos a discernir o que vem de ti e o que apenas tenta nos desgastar. Que a oração do dia permaneça acesa em nosso espírito ao longo das próximas horas e que, em cada momento de pressão, nós nos lembremos de que não caminhamos sozinhos. Que este devocional gere em nós lucidez, domínio e confiança, para que saibamos atravessar a rotina sem perder a paz que nasce quando decidimos coloque Deus em primeiro lugar. Pai, nós te apresentamos os nossos lares, porque não queremos apenas um dia produtivo, queremos um dia coberto pela tua mão, pela tua paz e pela tua presença em tudo o que envolve a nossa casa, a nossa família e aqueles que amamos. Estende o teu cuidado sobre cada ambiente em que estivermos. Visita os lugares por onde os nossos familiares passarão. Livra-nos de acidentes, conflitos desnecessários, notícias ruins e toda seta lançada contra a nossa tranquilidade. Nós clamamos de modo especial pelos nossos filhos, para que sejam guardados em cada caminho, protegidos em cada saída e fortalecidos em cada fase da vida. Que a tua mão esteja sobre a mente deles, sobre as amizades deles, sobre os estudos, sobre as decisões e sobre o futuro que ainda está sendo construído. Livra-os do mal, afasta influências destrutivas, quebra armadilhas invisíveis e cerca-os com favor, sabedoria e temor ao Senhor. Que eles cresçam com saúde, discernimento e sensibilidade para reconhecer a tua voz, mesmo em um mundo cheio de distrações e confusões. Nós te pedimos também que haja paz dentro das nossas casas, equilíbrio nas conversas, respeito mútuo, restauração, onde houver desgaste e unidade, onde o inimigo tentou plantar divisão. Que esta oração da manhã alcance o nosso lar por inteiro, porque quando o Senhor visita uma casa, até o ambiente muda, o peso perde força
e o coração encontra segurança. Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida profissional, o trabalho das nossas mãos, as portas que já estão abertas e também aquelas que ainda esperamos ver se moverem, porque sabemos que o sustento não vem apenas do esforço humano, mas da Tua provisão, da Tua direção e da Tua graça operando sobre aquilo que fazemos. Abençoa o nosso emprego, fortalece-nos nas responsabilidades diárias, dá-nos sabedoria para lidar com pessoas difíceis, equilíbrio para tomar decisões, excelência para cumprir o que nos foi confiado e serenidade para não agir no impulso diante das pressões do ambiente. Abraão nos ensina algo precioso sobre isso. Em Gênesis capítulo 12, ele ouviu a voz do Senhor e partiu sem ter diante de si todas as explicações, todos os detalhes ou todas as garantias visíveis que a lógica humana gostaria de exigir. Ainda assim, caminhou. Esse testemunho bíblico confronta a necessidade que tantas vezes temos de controlar tudo antes de obedecer. Há momentos em que queremos primeiro ver o cenário pronto para então descansar, mas Deus nos ensina a descansar nele antes mesmo de o cenário mudar. Quantas pessoas acordam hoje tentando decifrar o futuro, prever resultados e imaginar caminhos, quando o que Deus pede nesta manhã é confiança para o próximo passo. Este devocional nos lembra que a paz não nasce quando dominamos tudo. Ela floresce quando reconhecemos que o Senhor continua guiando. O dia não precisa começar com certezas humanas para ser bem vivido. Ele precisa começar com entrega. Quando decidimos coloque Deus em primeiro lugar, deixamos de depender apenas do nosso entendimento e passamos a andar sob direção. E isso muda completamente a forma como enfrentamos a agenda, os desafios, as conversas e até os imprevistos que poderão surgir. Há também a imagem forte de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, derramando diante de Deus aquilo que por muito tempo permaneceu apertado dentro dela. Ela não chegou mascarada, não tentou esconder a dor, não transformou o sofrimento em discurso bonito. Ela apenas se colocou diante do Senhor com verdade. Esse exemplo toca profundamente o coração de quem já amanheceu cansado, de quem está emocionalmente sobrecarregado, de quem tenta se manter firme por fora, enquanto por dentro enfrenta lutas silenciosas. Entregar o dia a Deus agora não significa apresentar palavras perfeitas, mas abrir a alma com sinceridade. Significa dizer ao Senhor: aqui está o que me pesa, aqui está o que me preocupa, aqui está o que eu sozinho não consigo ordenar. A oração do dia ganha profundidade exatamente nesse lugar, quando não se torna uma repetição vazia, mas um encontro real. E quando há verdade diante de Deus, começa também um realinhamento interior. O medo perde terreno, a confusão perde força e a esperança volta a respirar. A oração da manhã se torna, então, um espaço de cura para o coração e de estabilidade para a mente, porque o Senhor sabe tratar até aquilo que ainda não conseguimos nomear com clareza. O Salmo capítulo 37, versículo 5, nos entrega uma direção simples e poderosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não se trata de uma entrega superficial, feita apenas com os lábios, mas de uma rendição concreta, em que depositamos diante de Deus o trajeto inteiro, inclusive as partes que mais nos assustam. Há dias em que acordamos já com o coração cercado por pendências, pressões, notícias, compromissos, responsabilidades e incertezas que tentam ocupar toda a paisagem interior. Nessas horas, o ser humano se inclina a tentar resolver tudo primeiro por dentro, como se a mente pudesse dar conta sozinha daquilo que a alma não consegue sustentar. Mas a palavra nos chama para outro caminho. Antes de nos perdermos em excesso de pensamentos, somos convidados a confiar. Antes de alimentarmos o caos, somos chamados a depositar o caminho nas mãos do Senhor. Comece o dia com Deus não é apenas uma frase inspiradora para um vídeo, é uma prática de sobrevivência espiritual para quem deseja atravessar esta manhã sem ser consumido pela ansiedade. Quando o Senhor recebe o nosso caminho, Ele também começa a ajustar a nossa forma de enxergar, reagir
e permanecer de pé. Jesus nos deixou um modelo silencioso e forte, em Marcos capítulo 1, versículo 35, quando a palavra declara que, ainda muito cedo, ele se levantou, foi para um lugar deserto e ali orava. Antes das demandas, antes dos encontros, antes das pressões do ministério, havia comunhão. Antes de tocar as multidões, ele tocava o coração do Pai. Esse detalhe não está na Escritura por acaso. Ele nos mostra que a vida encontra mais clareza quando a presença de Deus vem antes do barulho do mundo. Quantas vezes tentamos começar o dia mergulhados em notícias, cobranças, telas, tarefas e preocupações, e só depois queremos recuperar a paz que perdemos logo cedo. Este devocional nos chama a inverter essa lógica. Coloque Deus em primeiro lugar, porque há batalhas que já perdem força quando a manhã começa em oração. Há decisões que se tornam mais lúcidas quando o coração foi aquietado diante do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 até o 6 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa conversa diretamente com a nossa necessidade desta manhã. Nem sempre o caminho estará óbvio. Nem sempre as respostas virão na velocidade que gostaríamos. Nem sempre veremos tudo resolvido de imediato. Ainda assim, existe uma certeza que sustenta. Quando reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, Ele começa a endireitar aquilo que estava torto, a iluminar aquilo que parecia escuro e afirmar aquilo que estava instável. Por isso, esta oração do dia não nos chama apenas a pedir ajuda para suportar a rotina, mas a entregar a própria condução do dia nas mãos de Deus. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar, com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós te entregamos também o que ninguém vê, porque muitas vezes o nosso maior desgaste não está nas tarefas do lado de fora, mas nas guerras silenciosas que se levantam dentro da mente, nas lembranças que insistem em voltar, nas preocupações que tentam se antecipar ao tempo e nas pressões que procuram roubar a estabilidade da nossa alma antes mesmo de o dia avançar. Por isso, nesta oração da manhã, nós declaramos que o nosso interior não ficará à mercê da ansiedade, do medo e da opressão dos pensamentos acelerados, porque o teu poder continua sendo suficiente para trazer ordem onde há confusão, firmeza onde há instabilidade e descanso onde houve excesso de tensão. Conforme está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti, e é exatamente essa firmeza que nós pedimos agora. Guarda-nos dos diálogos internos que nos enfraquecem. Livra-nos da imaginação que produz cenários de derrota e ensina-nos a discernir o que vem de ti e o que apenas tenta nos desgastar. Que a oração do dia permaneça acesa em nosso espírito ao longo das próximas horas e que, em cada momento de pressão, nós nos lembremos de que não caminhamos sozinhos. Que este devocional gere em nós lucidez, domínio e confiança, para que saibamos atravessar a rotina sem perder a paz que nasce quando decidimos coloque Deus em primeiro lugar. Pai, nós te apresentamos os nossos lares, porque não queremos apenas um dia produtivo, queremos um dia coberto pela tua mão, pela tua paz e pela tua presença em tudo o que envolve a nossa casa, a nossa família e aqueles que amamos. Estende o teu cuidado sobre cada ambiente em que estivermos. Visita os lugares por onde os nossos familiares passarão. Livra-nos de acidentes, conflitos desnecessários, notícias ruins e toda seta lançada contra a nossa tranquilidade.
Nós clamamos de modo especial pelos nossos filhos, para que sejam guardados em cada caminho, protegidos em cada saída e fortalecidos em cada fase da vida. Que a tua mão esteja sobre a mente deles, sobre as amizades deles, sobre os estudos, sobre as decisões e sobre o futuro que ainda está sendo construído. Livra-os do mal, afasta influências destrutivas, quebra armadilhas invisíveis e cerca-os com favor, sabedoria e temor ao Senhor. Que eles cresçam com saúde, discernimento e sensibilidade para reconhecer a tua voz, mesmo em um mundo cheio de distrações e confusões. Nós te pedimos também que haja paz dentro das nossas casas, equilíbrio nas conversas, respeito mútuo, restauração onde houver desgaste e unidade, onde o inimigo tentou plantar divisão. Que esta oração da manhã alcance o nosso lar por inteiro, porque quando o Senhor visita uma casa, até o ambiente muda, o peso perde força e o coração encontra segurança. Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida profissional, o trabalho das nossas mãos, as portas que já estão abertas e também aquelas que ainda esperamos ver se moverem, porque sabemos que o sustento não vem apenas do esforço humano, mas da Tua provisão, da Tua direção e da Tua graça operando sobre aquilo que fazemos. Abençoa o nosso emprego, fortalece-nos nas responsabilidades diárias, dá-nos sabedoria para lidar com pessoas difíceis, equilíbrio para tomar decisões, excelência para cumprir o que nos foi confiado e serenidade para não agir no impulso diante das pressões do ambiente. Para aqueles entre nós que estão procurando uma oportunidade, pedimos que o Senhor abra portas certas, conduza aos lugares corretos, gere conexões favoráveis e traga respostas concretas. Onde houver currículo aguardando retorno, move com a tua mão. Onde houver insegurança, derrama coragem. Onde houver escassez, manifesta provisão. Nós te apresentamos também a nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. Estende tua mão sobre quem está enfrentando enfermidade, dores, exames, limitações físicas, cansaço extremo ou diagnósticos que trouxeram temor ao coração. Traz livramento, restauração, força e cura. Que todo abatimento perca força. Que todo medo diante da doença seja quebrado e que o teu cuidado alcance corpo, mente e emoções. Nós escolhemos comece o dia com Deus, porque quando o Senhor governa a nossa manhã, até as áreas mais sensíveis da vida encontram amparo, direção e esperança. Senhor, toma os nossos relacionamentos nas tuas mãos nesta manhã. Uma resposta impensada fere, um tom errado desgasta, um incômodo pequeno, quando cresce, pesa sobre o restante do dia. Por isso, derrama mansidão sobre a nossa fala, lucidez sobre a nossa escuta e equilíbrio sobre as nossas emoções. Dá-nos calma ao corrigir, humildade ao reconhecer falhas e prudência ao escolher o momento certo de falar. Livra-nos de reações ásperas, palavras lançadas no cansaço e julgamentos precipitados. Visita nossos lares, nossos encontros, nossas conversas no trabalho e cada vínculo importante para nós. Onde houver tensão, sopra paz. Onde houver ruído, traz entendimento. Onde houver distância, cria pontes. Nesta oração da manhã, nós pedimos maturidade para atravessar os contatos deste dia sem sermos arrastados pelo impulso. Faz nascer em nós um coração pacificador, firme sem dureza, sensível sem fraqueza, sábio sem orgulho. Que tua paz alinhe o ambiente ao nosso redor e preserve o valor de cada relação. Pai, as áreas indefinidas da nossa vida estão diante de ti. A incerteza pesa, muitas vezes, mais do que a própria batalha. A alma humana gosta de mapas prontos, saídas nítidas e respostas imediatas, mas a fé amadurece no caminho, e não antes dele. Arranca de nós a mania de antecipar cenários, sofrer por hipóteses e gastar energia tentando dominar o amanhã. Ensina-nos a viver um passo de cada vez, com serenidade, fôlego e confiança. Colocamos diante de ti os projetos em andamento, os planos frágeis, as decisões imaturas e os caminhos ainda sem forma. Se algo precisar amadurecer, sustenta nossa paciência.
Se algo precisar terminar, dá-nos lucidez. Se algo precisar nascer, acende coragem. Nós não queremos começar o dia fabricando medos dentro da mente. Queremos viver o presente sob tua condução. Esta oração do dia nos chama para esse descanso. O futuro permanece em tuas mãos, e o agora pode ser vivido em paz. Deus, visita nossa mente logo cedo. Pensamentos insistentes, lembranças invasivas, culpas antigas e medos repetidos tentam se instalar no interior antes mesmo de o dia avançar. Nós rejeitamos toda ideia de derrota, toda mentira disfarçada de verdade e toda voz interna empenhada em nos enfraquecer. Como está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Faz disso uma prática viva em nós. Quando a culpa aparecer, derrama misericórdia. Quando o medo desenhar o futuro, levanta a tua promessa diante dos nossos olhos. Quando o desânimo tentar tomar espaço, reacende esperança. Guarda-nos do desgaste mental, do excesso de estímulos, da comparação silenciosa e da sensação de insuficiência. Esta oração da manhã precisa alcançar as raízes da ansiedade e renovar a forma como pensamos. Reina sobre nossa mente, filtra nossas percepções e não deixes nada ocupar um lugar maior do que tua presença. Senhor, consagramos a Ti o nosso tempo. Muitos dias terminam com cansaço, mas sem fruto, com correria, mas sem paz, com movimento, mas sem direção. Dá-nos sabedoria para organizar as horas, clareza para discernir prioridades e coragem para abandonar o que apenas consome energia. Livra-nos da tirania do urgente, do atropelo constante e da falsa produtividade vazia. Ensina-nos a viver esta manhã com presença, atenção e equilíbrio. Abençoa cada compromisso, cada responsabilidade, cada tarefa simples e cada dever oculto aos olhos dos outros. Mostra onde investir foco, onde desacelerar, onde reorganizar e onde parar de insistir em hábitos desgastantes. Nós não queremos atravessar o dia apenas apagando incêndios. Queremos caminhar sob direção, que o trabalho das nossas mãos seja feito com diligência, sem perder a paz no processo. Que a agenda não roube a alma, que a pressão não destrua a serenidade. Comece o dia com Deus, precisa marcar nossas escolhas ao longo das horas, e não apenas abrir esta mensagem. Pai, nós te apresentamos as portas abertas e também as fechadas. Nem sempre entendemos de imediato o que representa avanço e o que representa livramento. Muitas vezes sofremos pelo atraso de algo, insistimos no que não prosperou e confundimos silêncio com abandono, quando tua mão, em amor, apenas redireciona nossos passos. Dá-nos maturidade para aceitar tua condução até quando ela contrariar nossas expectativas. Se uma porta se abrir, guarda-nos da precipitação. Se uma porta se fechar, livra-nos da revolta. Se uma resposta demorar, conserva nossa alma em paz. Queremos confiar também nos freios, nos desvios e nas pausas. Esta oração da manhã nos afasta da rebeldia disfarçada de ansiedade e nos aproxima da confiança madura. Toma nossos desejos, nossas insistências, nossos impulsos e nossos anseios mais profundos. Tudo o que não nascer da tua vontade faz perder força. Tudo o que estiver alinhado ao teu propósito fortalece no tempo certo. Não nos deixes confundir movimento com direção, nem velocidade com bênção. Senhor, fortalece-nos nas batalhas pequenas. Nem sempre o peso maior vem dos grandes acontecimentos. Muitas vezes, o desgaste nasce da soma dos detalhes, dos contratempos repetidos, das interrupções constantes, das tarefas invisíveis e da fadiga acumulada ao longo dos dias. Dá-nos graça para lidar com o comum, o simples, o ordinário e o repetitivo sem perder o ânimo. Ensina-nos a honrar teu nome também nas rotinas sem aplauso, nos deveres escondidos, nos cuidados silenciosos e nos processos longos. Abençoa o serviço diário, o cuidado da casa, a fidelidade nos compromissos, a constância necessária e o esforço sustentado. Não permitas vazio dentro do que se repete.
sopra propósito sobre o que parece pequeno. Dá-nos força para continuar sem reclamar de tudo, sem romantizar a luta e sem desprezar os processos pelos quais o Senhor amadurece nossa alma. Esta oração do dia nos lembra uma verdade preciosa. Tua presença também sustenta as horas comuns. Tua mão também trabalha no invisível. Tua paz também floresce no cotidiano. Deus, sonda nossas intenções. Podemos acertar por fora e, ainda assim, carregar motivações confusas por dentro. Se houver orgulho escondido, corrige-nos. Se houver vaidade mascarada de zelo, purifica-nos. Se houver busca por aprovação humana acima do desejo de te agradar, realinha-nos. Nós não queremos apenas um dia funcional. Queremos um dia santo, íntegro e verdadeiro diante de ti. Que nossas palavras sirvam para edificar. Que nossos planos expressem propósito. Que nossas decisões revelem caráter. Como está escrito em Salmos capítulo 139, versículo 23 até o 24, pedimos: sonda-nos, ó Deus, conhece nosso coração, prova-nos e conhece nossos pensamentos. Vê se existe em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Faz esta oração produzir limpeza interior. Leva embora toda aparência vazia, toda necessidade de aplauso e toda inclinação para uma espiritualidade superficial. Coloque Deus em primeiro lugar precisa começar dentro da alma, no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo nasce. Pai, nós te apresentamos também as decepções antigas. O novo dia começa, mas o coração, muitas vezes, ainda carrega o peso do ontem. Existem memórias dolorosas, palavras marcantes, perdas mal elaboradas e frustrações persistentes tentando moldar as reações de hoje. Nós te pedimos cura para a memória emocional, não para apagar a história, mas para retirar dela o veneno, não para fingir ausência de dor, mas para impedir o domínio da dor sobre o presente. Toca as áreas mais sensíveis da alma. Visita as lembranças ainda apertadas. Leva teu consolo aos lugares internos onde existe resistência, medo e desconfiança. Nós não queremos atravessar esta manhã dirigidos por feridas antigas. Queremos seguir sustentados por tua verdade, tua paz e tua restauração. Ensina-nos a soltar o passado sem negar o aprendizado. Ensina-nos a seguir adiante sem correntes emocionais. Esta oração da manhã marca um novo movimento dentro de nós. Menos prisão interior, menos apego à dor, mais liberdade para viver o que o Senhor ainda deseja construir. Senhor, dá-nos discernimento diante das distrações. Nem sempre aquilo que nos afasta de Ti surge com aparência claramente ruim. Muitas vezes, o desvio chega em forma de excesso, barulho, entretenimento sem medida, comparação constante, ocupação desnecessária e hábitos aparentemente inofensivos, drenando a sensibilidade espiritual. Abre nossos olhos para perceber o que tem roubado foco, paz e profundidade. Mostra o que precisa ser limitado, abandonado ou recolocado no lugar certo. Não permitas uma manhã conectada a tudo, menos a tua voz. Não permitas uma alma saturada de informação e vazia de presença. Não permitas superficialidade no lugar da comunhão. Nós queremos um espírito desperto, um olhar sóbrio e uma rotina menos dominada pelo excesso. Guarda nossos olhos, nossos ouvidos, nosso tempo e nosso coração. Esta oração do dia nos chama de volta ao essencial. Purifica nossa atenção, simplifica nosso interior. Ensina-nos a cultivar o que fortalece a vida espiritual e a cortar o que, embora aos poucos, nos esvazia. Deus, conserva em nós a dependência, inclusive nos dias tranquilos. A alma costuma buscar mais quando a crise aperta, mas muitas vezes relaxa quando tudo parece em ordem. Livra-nos da autossuficiência silenciosa, da falsa segurança e da ilusão de independência. Nós continuamos necessitados da tua sabedoria, da tua proteção, da tua direção e do teu sustento, tanto nos dias intensos quanto nas manhãs aparentemente leves. Não queremos cair no erro de esquecer tua mão quando a rotina parece favorável.
Queremos reconhecer-te em todos os caminhos, em cada decisão, em cada detalhe, em cada escolha simples. Dá-nos um coração humilde, ensinável e reverente. Mantém viva em nós a consciência de que o fôlego, a oportunidade, a força e a estabilidade continuam vindo de ti. Esta oração da manhã nos traz esse realinhamento. Não fomos chamados para viver por independência, mas por confiança. Guarda-nos do orgulho sutil, da frieza espiritual e da distração interior. Faz-nos permanecer próximos, sensíveis e sinceros diante da tua presença. Pai, nós pedimos coragem para enfrentar aquilo que já não pode ser adiado. Existem decisões esperando maturidade, conversas exigindo honestidade, mudanças pedindo posicionamento e ciclos clamando por encerramento. Muitas vezes, a procrastinação nasce do medo, da insegurança e do receio das consequências. Por isso, nesta manhã nós te pedimos valentia serena, firmeza com sabedoria e obediência sem fuga. Se for tempo de consertar, dá-nos humildade. Se for tempo de recomeçar, dá-nos fé. Se for tempo de encerrar algo, dá-nos paz. Se for tempo de assumir responsabilidade, dá-nos maturidade. Quebra a paralisia provocada pelo medo. Dissolve a hesitação alimentada pela insegurança. Fortalece nossa vontade para agir no tempo certo, sem precipitação e sem adiamento constante. Esta oração da manhã precisa gerar movimento maduro dentro de nós. Não queremos continuar presos em indecisões drenando energia e roubando paz. Queremos avançar sob tua direção com consciência, equilíbrio e temor. Senhor, afina nossa sensibilidade para perceber tua condução ao longo do dia. Muitas vezes tu falas por detalhes, sinais discretos, alertas internos, confirmações sutis e redirecionamentos silenciosos, mas a pressa nos deixa distraídos. Dá-nos atenção espiritual, ouvidos atentos e coração humilde. Se o Senhor quiser nos frear, ajuda-nos a parar. Se quiser nos impulsionar, ajuda-nos a responder. Se quiser nos corrigir, dá-nos docilidade. Se quiser nos confirmar algo, dá-nos fé. Nós não queremos viver no piloto automático. Queremos caminhar despertos, percebendo tua mão nos pequenos movimentos da rotina. Que a agenda não abafe tua voz. Que o barulho não impeça o discernimento. Que o excesso de tarefas não apague nossa percepção espiritual. Esta oração do dia nos desperta para uma vida guiada e não apenas ocupada. Faz-nos atravessar as próximas horas atentos ao céu, sensíveis ao teu toque e prontos para obedecer. Deus, dá-nos contentamento sem acomodação. Uma alma saudável sabe agradecer pelo hoje sem perder a fome santa pelo crescimento. Guarda-nos da comparação, da inquietação com a vida alheia e da sensação de atraso produzida pelo ritmo dos outros. Ensina-nos a florescer onde estamos enquanto seguimos amadurecendo com fidelidade. Dá-nos alegria pelo pão de hoje, pela força de hoje, pela oportunidade de hoje e pela graça já derramada nesta manhã. Ao mesmo tempo, mantém vivo em nós o desejo de crescer em sabedoria, profundidade espiritual, disciplina e obediência. Nós não queremos viver reclamando do presente nem idolatrando um futuro imaginário. Queremos habitar este dia com o coração inteiro, reconhecendo tua bondade no processo, no simples e no que ainda está em construção. Esta oração da manhã cura a ansiedade da comparação e produz uma alegria limpa, estável e grata. Faz-nos perceber tua mão agora, e não apenas no dia em que tudo parecer completo. Pai, nós consagramos por inteiro esta manhã e tudo o que ainda viveremos depois dela. Entregamos o que foi falado nesta oração, mas também o que permaneceu em silêncio, o que ainda aperta o peito, o que ainda pede direção e o que ainda não soubemos colocar em palavras. Cobre-nos com tua mão, firma-nos em tua verdade e sustenta-nos de maneira tão profunda que nada do que acontecer hoje seja maior do que a paz derramada por ti dentro de nós. Se surgirem surpresas, conserva nosso coração alinhado. Se vier demora, conserva nossa fé firme. Se vier pressão,
conserva nossa mente em descanso. Nós declaramos que este dia pertence ao Senhor, nossos passos pertencem ao Senhor, nossa casa pertence ao Senhor, nosso trabalho pertence ao Senhor e nosso futuro permanece guardado em teu cuidado. Esta oração da manhã não termina como um momento isolado. Ela se torna marco de entrega, confiança e posicionamento. Seguiremos lembrando ao longo das horas. Não precisamos controlar tudo para viver em paz. O Senhor continua no governo. Nós seguiremos crendo, obedecendo e caminhando, certos de que, quando o Senhor ocupa o primeiro lugar, até o que parecia fora do eixo começa a encontrar direção, ordem e sentido. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança, que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.